Vamos falar agora de infravermelho e ultravioleta, tá? O infravermelho, ele é aquela luz, aquela onda eletromagnética que vem antes da luz visível, e o ultravioleta é aquela que vem depois da luz visível. Então, no meio tá aquela faixa de frequência que a gente enxerga, que o equipamento que serve para detectar ela são os ossos, nossos olhos, e que vão detectar essa onda. Porém, antes disso vem as ondas de infravermelho e depois disso vem as ondas de ultravioleta. As ondas de infravermelho, elas têm algumas características interessantes, porque ela está intimamente ligada a calor. Tanto que quando, por exemplo, a gente tem... vamos medir onde que tem mais pessoas. A gente usa a visão de infravermelho, porque a gente vai olhar onde está sendo emitido mais infravermelho. Onde está emitindo mais infravermelho é onde está mais quente, é onde está mais calor, tá? Então, a emissão de calor por corpos que já estão aquecidos, ela se dá através de ondas da ordem de infravermelho. O infravermelho, ele é usado em algumas situações no nosso dia a dia. A principal uso dele, que a gente usa até hoje, são os controle remoto de televisão, os controle remoto normal de TV. Ele converte a informação elétrica do botão que você apertou, ele vem até a pontinha ali, ele converte numa onda de infravermelho, emite aquilo em frequências diferentes, então cada botão que você aperta vai emitir um infravermelho de uma frequência um pouquinho diferente. E emitindo isso de uma frequência um pouquinho diferente, quando chega na televisão ou no qualquer outro equipamento de controle remoto que você esteja usando, ele vai receber aquela onda naquela frequência e ele sabe em qual sinal elétrico ele transforma lá para dentro. Então você consegue fazer com que essa informação saia da sua mão e chegue até a televisão com tranquilidade. Esse é o primeiro uso que a gente tem no nosso dia a dia. E aí o segundo uso, ele já vai aparecer na página 59. A apostila de vocês fez uma separação bem legal, que é o seguinte: ela separa as ondas eletromagnéticas, os seus usos no dia a dia, e depois ela vem com todas as outras usadas na saúde, porque todas as outras são usadas na saúde. A partir do infravermelho, todas têm uma utilização na saúde. Então, eu pulei a página de exercício, que é óbvio que vocês vão ter que fazer para mim, e vou falar um pouquinho do infravermelho usado na saúde. Quem já se machucou, já teve que fazer fisioterapia, ou conhece alguém que precisou fazer fisioterapia, vai naquelas clínicas e aí eles colocam um aparelhinho no lugar lá da fisioterapia que emite infravermelho. Esse infravermelho, na verdade, ele é emitido para emitir calor para aquele lugar. Você fica recebendo infravermelho para o seu corpo e recebendo calor. Isso é usado em questões de fisioterapia quando precisa de calor, também é usado em algumas questões de clínica de estética e tal, para outros procedimentos, tá? Mas o principal uso aí da física está relacionado sempre ao calor. Radiação ultravioleta. Aqui a gente começa a pisar num território que a gente já tem que começar a tomar cuidado com o excesso desse tipo de onda, porque elas têm uma frequência mais alta, elas podem interagir nas nossas células, essa interação em alta quantidade pode não ser muito legal. Então tem várias provas de que quem tem excesso fica muito tempo em exposição da onda de ultravioleta, tem uma tendência maior a ter câncer de pele. Então a gente tem toda essa questão que é trabalhada sempre na área da saúde. Porém, o ultravioleta, ele não é só isso, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: nosso corpo só produz vitamina D na presença de onda ultravioleta. Então a gente precisa tomar sol todos os dias. Claro, ninguém tá falando que você precisa tomar sol do meio-dia às 2 da tarde, não é isso. Mas a gente precisa ter contato com o sol todos os dias. Isso é importante. Claro, saiu na sacada, abriu a janela, isso você já tá tendo. A gente tá agora num momento de quarentena, não quero causar pânico em ninguém. Ai, meu Deus, eu tô no meu apartamento e eu não tô tomando sol. Cara, se você tá abrindo a sacada do teu apartamento, você tá abrindo a janela do teu apartamento, você já tá tomando sol, você já tá tendo contato com a luz solar, né? Não ter contato com a luz solar são aquelas pessoas que estariam presas dentro de casa, apenas com iluminação indireta, e aí você realmente, se você tá realmente vivendo dessa maneira, é algo a se pensar. Dá uma saidinha até a sacada, abre uma janela na hora que estiver batendo um sol, fica ali um pouquinho, isso é importante para tua saúde,
tá? Normalmente, quando eu dou essa aula, eu não tenho que me preocupar com isso, porque a gente tá na escola, sai, vai pra casa, anda a pé na rua, a nossa vida a gente tá sempre com contato com o sol, né? Mas nesse momento a gente não tá. Então é algo realmente que, se você não tá fazendo, é uma coisa que você precisa parar um pouquinho, prestar atenção e começar a fazer para a sua saúde, né? É um momento da gente cuidar também da saúde. Mas por que eu quis juntar? E esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, tá, pessoal? Mas por que eu quis juntar a onda ultravioleta com a onda infravermelho? Porque elas têm uma interação muito legal entre elas. Que elas são juntas, elas causam aquilo que a gente chama de efeito estufa. E a gente, né, coloca o efeito estufa como uma coisa ruim a vida toda, mas o efeito estufa, ele é extremamente importante e necessário para a manutenção da vida na Terra. Por quê? Você tem um planeta, né, ele gira em torno do Sol, então, em torno dele mesmo, e nesse processo de girar em torno dele mesmo, tem aqui o Sol, né? E do lado que tá do lado de lá, tá de noite, não tá recebendo nenhuma fonte de calor. E aí o que acontece? O Sol emite várias ondas em várias frequências, inclusive luz visível, mas o Sol também emite ultravioleta, certo? Vocês já sabiam disso. E essas ultravioletas, elas são capazes de atravessar a atmosfera e elas entram para dentro da Terra, beleza? A Terra recebeu essas ondas de ultravioleta, recebeu, ok. Elas são absorvidas pelo chão, por uma árvore, por tudo. E gera calor, isso esquenta, certo? Todo corpo que aqueceu, ele passa a emitir calor na frequência do ultravioleta. Ele passa a emitir calor na frequência do infravermelho, tá? Se eu soubesse editar vídeo, essa parte não ficava, mas vamos continuar. Então, ó, veio o ultravioleta, passou pela atmosfera, chegou, né? Aqui tem um chão. Chegou, bateu, absorveu. Esse absorver fez com que esse solo aqueceu, beleza. Aí ele passa a emitir calor na frequência do infravermelho, certo? Ok, aí tem o seguinte, esse calor do infravermelho começa a querer sair, certo? Aí ele vai saindo e vai saindo. Durante o dia, esse ciclo ele fica constante no lugar, tá batendo sol, tá chegando calor, tá emitindo calor e pronto, as coisas vão aquecendo. À noite não tá mais recebendo calor, certo? Só tá emitindo calor. Se não a gente não tivesse atmosfera, o lado escuro da Terra, ele congelava. Por que ele não congela? Porque a atmosfera entende infravermelho como algo que ela traz de volta. O infravermelho chega e em alguma camada da atmosfera ele é refletido, ele volta para trás. Então ele fica preso de alguma maneira dentro da Terra. O que acontece? Por que a gente criou esse mito em cima do infravermelho, do efeito estufa? Por que se ele é necessário e importante para a manutenção da vida na Terra? Porque já há muitos anos a gente está emitindo uma quantidade de gases do efeito estufa muito maior. Então tem uma camada, né, que faz com que o infravermelho volta para dentro. Mas uma parte sempre dá uma atravessadinha. Só que essa camada precisava ser isso aqui, agora ela é muito maior. Então o que acontece? Tá ficando muito mais calor aqui dentro, porque o infravermelho sai dos corpos, né, e não consegue ir embora. Tá? Então você não consegue, muito menos consegue ir embora do que antes, quando a gente não tinha essa questão dessa emissão tão exacerbada de gases do efeito estufa. E a gente tem uma outra questão que é o seguinte: quando uma árvore recebe luz, recebe energia e gera calor, uma parte dessa energia ela usa para fazer as funções vitais dela. Certo? Quando o solo, chão, com grama, com matéria morta, com decomposição, recebe essa energia, ele usa parte dessa energia para fazer alguma coisa. Então ele devolve só um pouquinho. Uma árvore recebe a mesma quantidade de calor que um prédio, só que a árvore pega uma parte desse calor para respirar, para fazer tudo o que ela precisa fazer, certo? O solo, um solo com grama, com terra embaixo, tudo bonitinho, recebe a mesma quantidade de calor que um chão de concreto, certo? Só que o solo usa essa energia para alguma coisa. Então, quando ele vai devolver, tem menos energia para ser devolvida. Quando um prédio recebe uma quantidade de calor, ele não usa esse calor para nada, ele usa para esquentar e depois devolve.
O chão com concreto, mesma coisa. O asfalto então piorou, porque ele nem reflete nada, né? Preto absorve tudo. Absorve tudo que entra, não usa para nada e devolve tudo. Então a gente tem duas questões que têm aumentado o efeito estufa e tudo isso relacionado lindamente à física, certo? Que são, chegou o ultravioleta, as coisas absorvem. A grande maioria das coisas que a gente tem nos centros urbanos não são árvores, não são solos, é asfalto, é cimento, é concreto, é prédio, é casa, certo? Que pega essa energia, não usa para nada, emite infravermelho. O infravermelho foi emitido, chegou na atmosfera, a atmosfera reflete ele de volta. Essa reflexão que ela faz de volta segura esse calor aqui dentro. E por que é feito estufa? Porque o vidro tem exatamente o mesmo comportamento. Já reparou que quando você larga seu carro no sol, quando você entra ele tá tipo mega quente? Claro que você já reparou, todo mundo já passou por isso. O que aconteceu? O vidro, ele deixa a ultravioleta passar. Passou, entrou. O painel é que cor mesmo? Preto. Aí chegou aquela luz, pá, preta. Bateu no preto, absorveu tudo. Teu carro não é um ser vivo, então ele segura aquele calor e emite só pra nada. Quando ele emite aquele calor, ele emite em infravermelho. O vidro não deixa o infravermelho sair, deixa uma parte, claro, sempre, tá? Mas não deixa tudo, então fica aquele calor preso lá dentro. Então dentro do carro forma uma estufa. E olha só, uma coisa interessante, não sei porque que eu sei disso. Como que são os painéis dos carros hoje? Você tem um vidrão assim, grandaço deitado e painel aqui, né? Como que é o vidro do meu carrinho? Meu carro é uma Kombi. Lembra dela? Pois é, ele é bem mais em pé. Pensa numa Kombi, na sua mente agora, todo mundo já viu uma Kombi. O vidrinho é bem em pezinho. E o painelzinho da Kombi é esse aqui, ó. De verdade, ó. Esse aqui, ó. Pequenininho. A Kombi, quando você entra e ela fica no sol, ela é muito mais fresca do que esses carros novos. A diferença é que ela não tem ar-condicionado, né? Então, tudo bem. Mas por quê? Porque quando você tem aquele vidrão bonito, tal, desses carros modernos, você tem o quê? Um pedaço enorme aqui para entrar calor, que depois o painel fez o quê? Absorveu, emitiu em infravermelho e esse infravermelho não consegue sair. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo daqui a pouco.